E aí pessoal, Dan aqui com mais um vídeo e hoje trazendo mais um review para vocês. E dessa vez é o do Xiaomi Mi A2 Lite. E esse aqui é um aparelho muito interessante, afinal ele conta com uma bateria incrível e também, e talvez o principal, um ótimo custo-benefício. E eu já trouxe aqui no canal também o review do Mi A2, que é o aparelho que eu uso no meu dia a dia. E quando eu peguei o Mi A2 Lite, eu até pensei que ele fosse simplesmente uma versão mais simples do Mi A2. Porém, depois de passar um bom tempo com esse aparelho aqui, eu percebi que não é bem isso. Ao invés de ser uma versão mais simplificada do Mi A2, esse aqui é um aparelho com propósitos diferentes. E no caso aqui, o propósito desse Mi A2 Lite é ser um bom aparelho e com uma bateria que dura bastante, e com o qual você passa tranquilamente de um dia de uso de bateria. E para a maioria das pessoas, você vai conseguir usar ele 2 dias tranquilamente. E se depois desse vídeo aqui você se interessar pelo Mi A2 Lite, vai ter os links aqui na descrição de onde você pode encontrá-lo. E para começar, ao invés de fazer o unboxing, eu vou te falar rapidinho o que vem na caixa. Em primeiro lugar, é claro, vem o aparelho que é o Mi A2 Lite. E como é costume nos aparelhos da Xiaomi, você também vai encontrar aqui uma capinha protetora. Isso é bem conveniente porque a parte aqui atrás do Mi A2 Lite costuma acumular bastante marcas, então eu sempre deixo ele com a capinha. Além disso, na caixa você vem com o carregador que é o Fast Charging, e no caso aqui, como eu comprei a versão global, ele vem com essa entrada aqui, que dá para usar tranquilamente no padrão brasileiro, e também incluso, é claro, vem o cabo para você transferir dados e para carregar o seu aparelho. E no caso aqui, ele é micro USB. E além disso, você não encontra muito mais coisas além dos manuais e também da ferramenta para você abrir a gaveta onde está o micro SD e também os cartões SIM. Agora começando pelo design desse aparelho aqui. E na parte frontal você encontra a tela de 5.84 polegadas. E essa é uma tela que ela vem quase de borda a borda. E como você pode ver nesse aparelho aqui, ele conta sim com um notch. E o motivo do notch, como você já deve imaginar, é bem simples. É para a tela vir até a parte superior do aparelho, porém é necessário esse recorte aqui na tela para poder colocar alguns sensores, como principalmente a câmera frontal. Já a parte traseira dele é bem semelhante ao do Mi A2, então ele é um unibody de alumínio. E aqui atrás você encontra a câmera traseira e também o leitor biométrico. Aqui na parte de baixo é bem simples, você encontra a entrada micro USB e também os alto-falantes. Uma diferença entre ele e o Mi A2 é que ele não vem com USB-C, então esse aparelho aqui continua com micro USB. Já na parte superior tem uma coisa que muita gente vai gostar, afinal esse aparelho continua contando com a entrada P2 para fone de ouvido, algo que não tem no Mi A2, por exemplo. E também, uma coisa que eu sei que bastante gente gosta, é que aqui em cima ele conta com um infravermelho. Ele é utilizado principalmente com o aplicativo do Mi Remote. E também aqui na lateral tem uma coisa que muita gente vai gostar, porque esse aparelho conta com a gaveta tripla. Então aqui você consegue colocar os 2 chips e também um cartão micro SD. Isso talvez seja uma das poucas coisas que eu senti falta no Mi A2, porque nele você consegue colocar 2 chips, porém a memória não é expansível. Então esse aparelho aqui tem até suas vantagens em relação ao Mi A2. Agora mais um detalhe aqui que eu vou colocar como design é a espessura do aparelho. Porque, apesar de ele ser um aparelho menor do que o Mi A2, ele é um aparelho mais espesso. E tem um motivo claro para isso, que é essa bateria de 4.000 mAh. Indo do design para a performance, que é muito importante. E esse aparelho aqui conta com o processador Snapdragon 625. E existem duas versões dele. Uma que vem com 32 GB de armazenamento e 3 GB de RAM, e esse modelo aqui, que tem 64 GB de armazenamento e 4 GB de RAM. Em termos de performance, para a maioria das coisas que as pessoas utilizam o aparelho, como redes sociais, Google Maps, aplicativos de táxi, Uber e por fim, navegação da internet e consumo de mídia, ele funciona muito bem sem travamentos. Então, esse é um processador com boa performance e também com uma boa economia de bateria. Porém, tem a pergunta que eu sei que vocês vão fazer: como ele se comporta com os jogos? E aqui é o seguinte: com jogos mais simples como Dragon Ball, Gunbound ou até mesmo o Grand Chase, que é um jogo mais leve, ele funciona perfeitamente bem e sem travamentos. Agora, quando você pega jogos um pouco mais pesados, aí sim ele pode começar a travar. E um exemplo aqui mais clássico é o PUBG. Quando você tenta jogar esse jogo com um gráfico um pouco melhor, e quando eu digo isso é no balanceado, ele começa a travar um pouco. Porém, quando você coloca no requerimento mínimo, ele roda tranquilamente, sem nenhuma travada. Então, eu joguei bastante tempo, ele no modo mínimo, e ele rodou tranquilamente. Em um outro jogo no mesmo estilo, que é o Free Fire, eu sinto que ele é um pouco mais leve. Então, o Free Fire rodou tranquilamente aqui, sem travar. Então, o resumo de performance. Para suas atividades do dia a dia, ele funciona perfeitamente bem e você não vai ter nenhum problema com eles. Só que, se você quiser jogar jogos mais pesados, aí, se você não se importar em colocar tudo no mínimo, esse aparelho funciona bem. Porém, se você quiser um gráfico um pouco melhor, daí eu já recomendo ir pelo menos para o Mi A2 ou algum aparelho superior.
esse aparelho, mais uma vez, cumpre bem as suas atividades, principalmente por ele ser um aparelho intermediário de ótimo custo-benefício. Agora, mais um ponto muito importante para muita gente, que é a questão das câmeras. E o Mi A2 Lite, ele conta com uma câmera traseira com um sensor duplo, o que hoje é basicamente padrão na maioria dos aparelhos. E aqui a combinação de lentes é a seguinte, uma de 12 megapixels e uma de 5 megapixels, e ambas com abertura f2.2. Já a câmera frontal, ela vem com um sensor bem simples, de 5 megapixels, de abertura f2.0. Então aqui, falando primeiro da frontal, ela é uma câmera ok. Ela vai tirar fotos decentes, porém não é o ponto forte do aparelho. Então, se o seu grande requisito seja uma câmera de selfie, daí essa aqui não é a melhor opção. E agora falando da câmera traseira, e ela é uma boa câmera, mas também ela entra aqui no parâmetro de uma câmera ok, que tira fotos decentes. Porém, ela tira essas fotos decentes quando a iluminação é boa. Afinal, ela conta com essa abertura f2.2. Isso, na prática, vai significar uma coisa. Quando você chegar num ambiente um pouco menos iluminado, daí o aparelho vai enfrentar algumas dificuldades, principalmente de encontrar o foco e também as imagens começam a sair com um pouco de ruído, ou seja, uma perda de qualidade. Mas para suas fotos aí durante o dia, as câmeras se comportam bem. E mais uma vez, se o seu foco é câmera, daí eu recomendo mais o Mi A2 do que o Mi A2 Lite, porque as câmeras do Mi A2, tanto a traseira quanto a frontal, são muito boas. Agora, mais um ponto, e esse sim é de extrema importância para praticamente todo mundo, que é a questão da bateria. E esse aparelho aqui, ele conta com uma bateria de 4 mAh. E se você for lá e entrar no site oficial da Xiaomi, você vai ver que a frase que eles usam para descrever esse aparelho aqui é um aparelho que dura 2 dias. E o que eu posso te dizer é que isso é uma verdade. A não ser que você use muito, mas muito mesmo o aparelho e, sei lá, passe o dia inteiro jogando, aí sim é bem provável que no final do dia você vai ter que recarregar. Mas a não ser que você pegue esse aparelho e fique as 24 horas usando ele, ele vai durar sim 2 dias. E a minha experiência com esse aparelho aqui é que jogando durante o dia, consumindo redes sociais, navegando e também consumindo mídia, a bateria durou sim pelo menos 2 dias. Porém, para os dias que eu usei mais meu aparelho principal e deixei esse aqui mais de lado, e daí ele em stand-by, usando pouco, a bateria chegou a 3 dias tranquilamente. Mas mais uma vez, esse último cenário aqui não é para levar muito em consideração. Foi um cenário que eu deixei esse celular mais de lado e usava ele de vez em quando, e na maioria do tempo ele ficou em stand-by. Mas no geral, quando o assunto é bateria, realmente esse aparelho aqui é muito bom. E ainda meio que no assunto bateria, eu vou pular para o próximo assunto, que é a questão do Android One e principalmente do Android Pie, porque a bateria dele já dura muito, e com o Android Pie a tendência é que ela dure muito mais. Agora, enquanto eu estava gravando o vídeo aqui, esse aparelho ainda está no Android 8.1, porém eu tinha verificado ontem e acabei de verificar de novo e a atualização do Android Pie acabou de ficar disponível para esse aparelho aqui. E apesar de eu ainda não ter instalado o Pie aqui, eu já posso falar porque o Mi A2 recebeu o Pie já faz alguns dias. Então, a principal diferença que eu senti no Mi A2 com o Android 9 é a questão da bateria, porque a Google utilizou a inteligência artificial para aumentar a duração da bateria. Então, os aplicativos que não estão sendo utilizados, eles consomem menos bateria e a bateria é utilizada no mínimo e dedicada para aquilo que realmente precisa. Então, se essa bateria aqui já dura bastante, eu acredito que ela vai durar muito mais. Então, eu até ia atualizar vocês quando o Android Pie saísse para o Mi A2 Lite, porém, ele acabou de sair. Então, tanto o Mi A2 quanto o Mi A2 Lite estão contando com a atualização mais recente do Android. Agora, dito tudo isso, vale a pena comprar o Mi A2 Lite? Então, para você que quer um aparelho com um ótimo custo-benefício, uma ótima bateria, um bom processador e uma câmera decente, esse aqui é uma ótima opção, eu recomendo bastante. E quando o assunto é custo-benefício, com certeza esse aparelho aqui tem os melhores custo-benefícios do mercado. E mais uma vez, eu tentei cobrir aqui os principais pontos do aparelho. Porém, se você tem alguma outra dúvida que eu não cobri nesse vídeo, você pode deixar aqui nos comentários abaixo que eu vou responder vocês. E mais uma vez, se você se interessou pelo Mi A2 Lite, os links de onde você pode encontrá-lo vão estar na descrição aqui abaixo, junto também com o link para o meu vídeo do review do Mi A2. E como sempre, inscreva-se se você ainda não é inscrito aqui no canal e também ative o sininho das notificações. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa um like aqui para mim. Até a próxima. Fui!